Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. O único recadinho aqui no começo do vídeo vai ser agradecer a você que clicou aqui nesse vídeo, porque às vezes eu sinto que eu esqueço de dizer o quão importante é cada um de vocês que estão aqui assistindo aos meus vídeos e o quanto eu sou muito agradecida por ter cada um de vocês aqui me acompanhando, tá? Eu sei que tem muita gente que luta aqui pelo canal, que quer que o canal fique cada vez maior. Eu sei, cada um de vocês que sempre estão aqui, por mais que eu não consiga responder todo mundo, eu senti que eu deveria vir aqui falar isso para vocês, gente. Não é porque eu não respondo, ou às vezes eu não consigo dar uma atenção para cada comentário, que eu não leio o que vocês escrevem para mim, que eu não sinta o carinho que vem de vocês. Então, nesse início aqui de vídeo, eu só quero agradecer a você que clicou aqui, a você que sempre está aqui esperando um vídeo novo e a vocês que já assistiram os meus vídeos aí mais de 3, 4 vezes cada um. Muito, muito obrigada por isso. O caso de hoje eu achei bem interessante e eu não conhecia esse caso. Vocês sabem que quando eu me deparo assim com um caso que eu ainda não conhecia e que é pouco falado, na hora assim ele vira meio que uma prioridade para eu trazer aqui para o canal. Apesar do meu canal ser recontar casos, né? Eu acredito que para muitos de vocês esse caso apareça também aí pela primeira vez. Daí vocês comentam aqui para mim. E eu achei esse caso interessante porque ele vai mostrar pra gente até que ponto uma pessoa pode chegar quando essa pessoa não consegue reconhecer os próprios erros e acha, na verdade, que as coisas não dão certo porque tem um monte de gente conspirando contra. Ou seja, ela nunca assume a sua responsabilidade em tudo que está acontecendo. O caso de hoje se passa em Omaha, em Nebraska. Ele aconteceu, digamos assim, ele começou em 2008, mas ele só foi solucionado realmente depois de 2013. Então vamos a ele. A gente começa aqui no dia 13 de março de 2008, quando um menino de 11 anos chamado Tom Hunter estava voltando da escola. Era mais ou menos ali 3 horas da tarde e quem esperava o Tom ali na casa era Shirley Sherman, de 57 anos. A Shirley, ela era ali uma funcionária da casa, uma espécie de uma governanta, e ela trabalhava para a família todas as quintas-feiras. E nesse dia, como era uma quinta-feira, ela estava lá. Bom, a família ali do Tom, a família Hunter, era composta pelos pais William Hunter e Claire Hunter. E, na verdade, eles tinham num total ali 4 filhos. Só que só o Tom morava ali na casa, porque os outros 3, 2 já haviam se casado e um estava cursando a universidade, então ele não morava ali com os pais. Restando apenas o Tom, né? Tanto a Claire quanto o William, ou seja, os pais do Tom, eles eram médicos. E nesse dia específico, no dia 13 de março, a mãe, a Claire, ela estava em uma conferência no Havaí e o pai, o William, ele estava no seu laboratório de patologia. Ele estava trabalhando e ele ainda não tinha retornado à casa quando o Tom chegou da escola. Existem imagens do ônibus escolar do Tom nesse dia específico, quando ele está saindo do ônibus, e o Tom, ele é descrito sendo um menino muito esperto. Ele amava jogar o seu Xbox, ele adorava comer batatas fritas e beber o refrigerante Dr. Pepper. Ele estava na 6ª série e era considerado muito inteligente e amava também ciências e matemática. A Shirley, a funcionária ali da família, ela é descrita pelo filho dela como sendo aquela pessoa que ama cuidar dos outros. Ela cuidava de todo mundo da família e quem ela conhecia e ela adorava fazer isso. O filho da Shirley também disse que a primeira coisa que ela fazia de manhã, depois de tomar o café dela, era perguntar ali para as pessoas o que ela poderia fazer de gostoso ali para a pessoa comer. Ela gostava sempre de fazer as pessoas se sentirem bem perto dela. Bom, então, nesse dia, o Tom chega em casa e ele vai direto lá para a parte do sótão da casa,
onde ficava o videogame dele. Então ele já se acomoda ali, começa a jogar e ao lado dele tem alguns snacks e o refrigerante preferido dele. Passam-se ali mais ou menos 5 horas desde o horário ali que o Tom chegou em casa e já estava dando o horário de saída ali do trabalho do Dr. Bill Hunter, né? Ou seja, o pai do Tom. Nesse dia ele estava trabalhando no laboratório dele de patologia, então ele sai deste local e vai até a casa dele. Era uma viagem curta ali de mais ou menos uns 10 minutos. Quando ele chega na casa, ele entra pela porta dos fundos e logo que ele entra na casa, ele se depara com uma cena terrível. Ele encontrou a Shirley deitada no chão e a poucos metros dela estava o seu filho, o Tom. E ele, como médico, percebeu já de início que uma ambulância não faria muita diferença ali, porque os dois estavam claramente sem vida. A cena ali encontrada era bem terrível, né? Eram muitos e muitos ferimentos à faca nas duas pessoas, né? No Tom e na Shirley. E algumas facas, porque foi usado mais de uma, ainda estavam ali no local ao redor dos corpos e uma delas ainda no corpo da Shirley. O Dr. Hunter, ele liga para o 911, né? E ele é aconselhado a sair da casa e ficar aguardando os policiais do lado de fora. E é isso que ele faz. 2 detetives foram designados para esse caso, são eles o Derek Moyes e o sargento Scott Warner. E eles já trabalhavam na polícia há alguns anos, mas mesmo assim eles ficaram muito chocados com essa cena, principalmente por causa do menino, né, do Tom. Eles vão até o porão, né, para investigar mais coisas e eles percebem ali todos os snacks, o refrigerante e o videogame do Tom ainda ligado. E aí eles perceberam que provavelmente essa pessoa ali chegou no susto e tirou ali o Tom abruptamente daquele momento ali de lazer que ele tanto gostava de ter. A investigação começou imediatamente e eles olharam ali na casa se tinha algum objeto faltando, objetos de valor, dinheiro, enfim. E isso foi muito estranho, porque não havia nada faltando. Na verdade, as únicas coisas que tinham sido tiradas de lugar eram as facas utilizadas aí no crime. Porque a pessoa que fez tudo isso utilizou ali as facas da própria casa. Outra coisa que era muito estranho, né, além de não ter nenhum objeto faltando, na carteira da Shirley existia mais ou menos ali cerca de $840, o que é bastante dinheiro, assim, né? Se a pessoa está à procura de dinheiro, entra na casa procurando alguma coisa de valor, com certeza ela procuraria na carteira, na bolsa, e esse dinheiro já não estaria mais lá. Mas o dinheiro estava lá e estava intacto, como se ninguém tivesse nem procurado algum objeto de valor. E a casa em si também, né, tinha vários objetos de valor e nada foi levado. Outra coisa que a polícia percebeu é que não tinha ali vestígios de luta, sabe, de defesa. Parece que realmente a Shirley e o Tom foram pegos de surpresa. E analisando ali o estado dos corpos, toda a dinâmica ali da cena do crime, eles puderam constatar que a primeira vítima foi o Tom e depois a Shirley. Então, essa investigação aqui já de início foi bem frustrante, porque eles não conseguiram nada ali na cena do crime, não tinha DNA, não tinha suspeitos e muito menos também não tinha motivo. Então, é claro que o pai ali da família, né, o Dr. Bill Hunter, ele foi entrevistado. E o comportamento do pai foi um pouco estranho no começo, os policiais acharam meio esquisito, porque acharam que ele estava muito frio. Ele respondia as perguntas de uma maneira assim pouco emocionada, digamos assim. Mas a verdade é que o Bill, ele estava assim em completo estado de choque. Ele não conseguia assimilar o que ele tinha visto. E até assim, eu assisti uns trechos do interrogatório dele, assim, você percebe um pouco isso, assim, que ele não tá entendendo ainda o que tá acontecendo, sabe? Ele tá respondendo as perguntas meio que no automático e meio que sem entender por que estão perguntando aquilo pra ele, sabe? Parece que a ficha ainda não caiu. Então, esse comportamento estranho no começo, assim, não levou a suspeitarem dele, né? Porque eles puderam perceber que era o choque. E, gente, eu não quero confundir vocês, né? Mas eu tô falando Bill porque o apelido de William lá nos Estados Unidos é Bill,
Eu já falei disso em um outro caso aqui no canal. E ele era mais conhecido como Dr. Bill Hunter, né? Nas fontes que eu vi se referem a ele mais dessa forma. Então, desculpa se eu não expliquei certinho, mas William e Bill é a mesma pessoa. Bom, o Dr. Bill Hunter foi questionado pela polícia se ele sabia de alguém que queria fazer mal para a família dele, para o filho, ou também alguém que tinha alguma relação com a Shirley, né, a funcionária ali da casa. Até questões assim de trabalho, né, ex-pacientes, ex-colegas de trabalho, qualquer coisa assim que a polícia pudesse seguir uma linha de investigação, porque até então a polícia não tinha nada. Ele disse que não vinha ninguém à cabeça dele ali naquele momento, né? Ele não tinha nenhuma rusga com ninguém, ele não tinha discutido com ninguém. Na cabeça dele, ele não tinha ali problemas com ninguém. Então, ficava cada vez mais frustrante, né? Porque a polícia não tinha por onde ir. E parecia algo muito, muito aleatório. A pessoa invadir a casa e tirar a vida de um menino de 11 anos e ali da governanta, né? E se fosse esse o caso, provavelmente seria ali um roubo, um furto, mas esse também não era o fato aqui. A polícia não tinha ali muito por onde seguir, mas ela resolveu iniciar uma linha de investigação e ela era acerca do Tom, né, do menino de 11 anos. Como eu falei inicialmente, o Tom era esse menino alegre, que gostava de brincar, era super inteligente nas ciências e na matemática, mas uma coisa que ele dedicava muito tempo era o Xbox, né, o videogame dele. E ele participava de jogos online, né, jogos que você pode conversar com outras pessoas em chats e tudo mais, e conhecer outras pessoas. E a polícia começou a tentar ir por esse lado. Será que de repente ele não conheceu alguém, atraiu de alguma forma essa pessoa ali para casa, né? E a pessoa foi para lá de má fé por algum motivo que ocasionou tudo isso. Então eles começaram a investigar o computador do Tom e o videogame ali também, onde ele tinha acesso a esses chats. Porque o Tom, ele realmente poderia estar conversando com meninos e meninas ali da idade dele, que também estavam ali só pelo jogo, mas alguém poderia estar se passando por uma criança, né? E na verdade era um predador. Então a polícia, ela conseguiu 50 nomes de pessoas com quem o Tom estava conversando ali regularmente. A polícia, ela conseguiu rastrear e entrar em contato com todas essas pessoas. E, infelizmente, não deu em nada. Nada ali parecia suspeito para a polícia, nada ali dava alguma dica que eles pudessem continuar nessa linha de investigação. E a polícia ficava cada vez mais frustrada. Eles até tinham aqui nesse momento algumas pistas, digamos assim, porque alguns vizinhos ali da família Hunter viram um carro estranho ali pela vizinhança no dia que tudo aconteceu. Eles avistaram uma SUV da Honda prateada e esse carro ele estava sem uma placa de identificação. Isso chamou atenção porque aqui onde eles moravam, no bairro que eles moravam, que era Dundee, era um bairro pequeno, onde todo mundo se conhecia, aquelas coisas de sempre. Então, quando tem um carro estranho, ainda mais sem placa, isso chama atenção. Eles também conseguiram dar uma ligeira olhada ali para a pessoa que estava dirigindo esse carro, que era um homem de cabelo escuro, estatura mediana. Algumas pessoas viram esse homem entrando no carro, né, de relance assim, e ele carregava uma mochila que parecia estar pesada. Então, essas características foram passadas para a polícia, mas, de novo, eram muito rasas essas características, né? Não tinha nada muito consistente aqui. Uma coisa que a polícia tinha praticamente certeza aqui é que o alvo não era a Shirley, que provavelmente era alguém da família Hunter ali, no caso, o único que estava ali era o Tom. E pode ser que a pessoa não esperava encontrar a governanta naquele dia, né? Porque ela só ia na quinta-feira. E aí esse intruso encontrou o Tom, acabou tirando a vida dele e depois viu a Shirley e fez a mesma coisa com ela. Ou seja, ela não era o alvo principal. E diante aí das profissões, né, dos pais, né, da doutora Claire Hunter e do Dr. Bill Hunter, a polícia ali começou a investigar um pouco mais esse lado ali da profissão dos dois. E principalmente do Bill. Por quê?
Porque o Bill Hunter, ele era membro do departamento de patologia e ele supervisionava alunos que estavam ali passando por treinamento. E também médicos que estavam fazendo residência ali no centro médico da Universidade de Creighton. Esse centro médico aqui e essa universidade de Creighton é bem importante aqui para o caso, tá? Então eu vou citar várias vezes. Bom, a polícia ficava batendo nessa tecla, né? Algum aluno insatisfeito, alguém que ele precisou demitir, algum médico que não concluiu a residência, que foi rejeitado por algum motivo. Então, alguns nomes foram trazidos ali para o médico analisar e, de repente, ver se não tinha alguém ali que teve um atrito maior. Mas todos os nomes que a polícia trazia, o Dr. Bill Hunter falava ali que a demissão tinha sido amigável, que não tinha tido problemas, ou quando ele teve algum aluno que saiu, tudo tinha sido de uma maneira cordial. Alguns suspeitos também que a polícia tinha ali desses nomes, eles conseguiram ver que tinha álibi, não estavam na cidade no dia, enfim, já estavam morando em outro lugar. Então, de novo, a polícia estava sem pistas. Como não tinha mais para onde ir, ninguém conseguia respostas de nada, a família da Shirley colocou uma recompensa para qualquer informação sobre o caso. A recompensa era no valor de $50 mil. Eles também contrataram um investigador particular para tentar descobrir alguma coisa, mas, de novo, ninguém saía do lugar. E aí, sem pistas, sem evidências, sem nada, ninguém dizendo nada, o caso acabou esfriando por alguns anos. Então, só recapitulando que esse caso aconteceu em 2008 e agora a gente vai pular para o ano de 2013, que é quando esse caso vai voltar. Mas antes desse caso voltar à tona, outras coisas aconteceram e a gente vai falar sobre elas e depois a gente já volta aqui para a família Hunter e como tudo isso está ligado. Então, a gente chega aqui agora no dia 12 de maio de 2013 e nesse dia a doutora Chandra Biltra, sim, mais uma médica, tá? Ela e o marido saem para comer com alguns outros amigos. E entre esses amigos que estavam comendo aqui com a doutora Chandra, existia um homem muito, muito idoso já. Ele tinha já os movimentos bem lentos, ele demorava para andar e chegar nos lugares. Então, depois que eles terminaram de comer e estavam se despedindo, esse amigo que era mais idoso e tinha essas dificuldades, ele demorou muito tempo para sair do restaurante, para entrar no carro, para se despedir. Enfim, foi uma coisa assim que foi até comentada aqui pelo casal, né, pela doutora e o marido dela, assim, falando: nossa, gente, ele demorou muito para sair do restaurante, para entrar no carro. Só que mal eles sabiam que essa demora que esse amigo teve aí acabou salvando o casal de algo que poderia ter sido terrível. Porque na volta para casa, que era uma distância bem curta desse restaurante onde eles estavam, a doutora Chandra recebeu um aviso no celular dela que o alarme da casa dela tinha disparado. Quando ela chegou na casa, ali o alarme estava disparado, mas aparentemente não tinha ninguém dentro de casa. Mas ela percebeu que a porta tinha sido meio que arrombada, né? Ela tinha sido forçada, ela estava entreaberta. Só que, para sorte deles, dentro da casa nada tinha sido roubado, nada tinha sido mexido também. Foi apenas um susto, por enquanto. No dia 14 de maio, ou seja, 2 dias depois aqui disso que aconteceu com a doutora Chandra, uma outra ocorrência aconteceu e num lugar muito próximo ali à casa dela. Bom, nesse dia 14, pela manhã, um homem, ele tinha comprado um piano de um casal. E ele estava indo até a casa desse casal para retirar esse piano, ele ia fazer o transporte desse piano. Só que quando ele chegou na casa, ele percebeu que a porta estava aberta, mas não tinha sinal de ninguém assim ali próximo à porta. Ele começou a chamar o nome desse casal e não teve resposta. E aí ele viu uns cartuchos de bala próximo ali à entrada da porta. Em algumas fontes falam que seriam as cápsulas, outras fontes falam que seria como se fosse o pente da arma, ficou um pouco confuso para mim, mas enfim, era ali partes, digamos, de uma arma.
Quando ele viu aquilo, aquela cena, ele percebeu que não poderia ter acontecido algo bom ali, né? Então, imediatamente ele se afasta e liga para a polícia. E quando a polícia chegou na casa, eles se depararam com os corpos de Roger e Mary Brownback. O corpo do Roger estava com vários ferimentos à bala e à faca e um corte profundo no lado direito do pescoço. O corpo da Mary estava próximo também e também tinha ferimentos à faca no pescoço. Na cena do crime ali, aparentava que houve luta, né? Ou seja, o invasor foi para cima dos dois e os dois tentaram se defender, porque você conseguia ver que ali existiu algum tipo de resistência. E uma coisa que chamou bastante a atenção da polícia aqui já de cara foi que ao lado dos corpos existiam facas, né? As mesmas usadas ali pelo crime tinham sido deixadas ao redor dos corpos. E isso era muito, muito parecido com o caso de 2008 na casa da família Hunter. Novamente, nessa cena de crime aqui de 2013, não tinha nenhuma impressão digital, como eu falei, nada tinha sido roubado também. Bom, a polícia ela precisava saber um pouco mais sobre as vítimas, ver se tinha alguma relação também com o primeiro caso, né? E já de cara eles percebem uma semelhança, porque o Roger Brownback era médico também. Nesse dia aqui do crime, o Roger, ele estava ali na casa com roupas velhas, assim, porque ele estava pintando a fachada da casa, porque eles iriam vender essa casa. E era até por isso que ele estava vendendo o piano também, e esse homem ia buscar o piano. Eles iriam se mudar. E eles iriam se mudar porque o Roger já estava se aposentando. Inclusive, nesse mesmo dia, ele faz ali um FaceTime, né, uma ligação por vídeo com a filha dele, que foi até uma conversa bem engraçada, eles até fazem um print dessa conversa. E foi logo depois dessa ligação que acredita-se que o invasor chegou ali na casa e tirou a vida do casal. Bom, como eu falei, a polícia percebeu essa semelhança ali das facas deixadas no local, também semelhanças com os ferimentos, né, principalmente os ferimentos do pescoço dos dois casos. E também a questão aí da família Hunter, apesar dele não ter sido vítima, né, era um médico, o Dr. Bill Hunter, e aqui o Roger, que tinha perdido a vida, também era um médico. O Roger Brownback, ele não era apenas um médico ali na faculdade de medicina de Creighton, mas ele também trabalhava no mesmo escritório do pai do Tom Hunter, o Bill, ali naquele departamento de patologia que eu já citei para vocês. Naquele laboratório de patologia que eles trabalhavam, o Roger era o presidente e o Bill era o responsável pela residência. Ou seja, as coisas começam a se encaixar, porque eles estavam percebendo essa conexão. Provavelmente alguém que está inserido aqui nesse meio e de alguma forma estava querendo tirar a vida desses dois médicos, né? Não conseguiu no primeiro caso, na família Hunter, acabou tirando a vida do Tom e da Shirley. Mas aqui agora na segunda casa, na casa do Roger, essa pessoa conseguiu. Então foi nesse momento que o caso lá de 2008 voltou à tona, né? Porque eles acreditavam que estavam ligados. Mas quando a polícia achou que estava fazendo todas as conexões ali, mais uma aparece ali bem no colo deles. Porque no dia seguinte que eles descobrem o que aconteceu ali com o Dr. Roger e a esposa, eles recebem a ligação daquela outra médica aqui que eu já citei para vocês, a doutora Chandra Biltra. E ela liga contando que a casa dela tinha sido invadida e que ela acreditava que, de repente, o destino dela era o mesmo ali do Dr. Roger, né? Só que como ela demorou um pouco mais para chegar em casa, né, justamente por causa daquele amigo mais idoso que ela tinha saído, a pessoa chegou na casa, viu que ela não estava lá e foi embora. E por questão ali de minutos, a vida dela foi salva. E por que que essa médica, né, estava ligando para a polícia? Porque ela conhecia tanto o Dr. Roger quanto o Dr. Bill. A doutora Chandra Biltra, ela era colega dos dois médicos no departamento também de patologia. Ela também trabalhava com eles, ela também trabalhava ali na parte da residência na Universidade de Creighton. Ou seja, gente,
tudo ligado, todo mundo ali do mesmo lugar, né, da mesma faculdade, do mesmo laboratório. E aquela ideia inicial da polícia, né, de que provavelmente era alguém que teve contato aí com essa equipe, né, com esses 3 médicos e de alguma forma se sentiu prejudicado, é que estava fazendo tudo aquilo. Então, foi iniciada uma força-tarefa. E foi aqui que a polícia começou a analisar novamente, né, todas as pessoas que passaram, que fizeram residência ali nesse centro médico da universidade, desde mais ou menos o ano 2000. E eles chegam em um nome de uma pessoa que tinha ali um passado, ali um currículo bem interessante, bem conturbado, e que, claro, envolviam aqui esses 3 médicos. E o nome desse suspeito era Anthony Garcia. O Anthony, ele tinha feito residência ali no departamento de patologia, né, da Universidade de Creighton. Só que teve uma denúncia contra ele. Um familiar de uma pessoa que faleceu e teve a autópsia feita pelo Anthony, que fez essa reclamação para o hospital, né, para a universidade. E esse familiar dizia que depois da autópsia feita pelo Anthony, o corpo ele ficou num estado que ele não deveria estar. Primeiro que ele foi deixado de bruços por muito tempo, o que fez o rosto, né, dessa pessoa que tinha falecido ficar deformado. E várias outras coisas ali que foram feitas de uma maneira meio relaxada, digamos assim. Então, esse familiar faz essa denúncia para o hospital. Essa denúncia foi documentada pelo Dr. Roger Brumbeck e foi encaminhada para o e-mail do Dr. William Hunter. E ele foi designado para investigar isso o mais rápido possível. No meio dessa investigação que o Dr. William estava fazendo ali, essa investigação interna no hospital, ele também teve o auxílio ali em poder analisar o comportamento e a conduta desse médico, da médica doutora Chandra Biltra. Ela deu alguns pareceres sobre o Anthony Garcia. E no final de tudo isso, o Anthony foi demitido por falta de profissionalismo e a carta ali de rescisão dele foi assinada por ninguém mais, ninguém menos que o Dr. William Hunter e o Dr. Roger Brumbeck. E o que a polícia também conseguiu averiguar aqui nessas investigações na universidade é que no período que o Anthony estava fazendo essa residência ali na Universidade de Creighton, né, no centro médico, ele fez reclamações para o próprio Dr. William Hunter da doutora Chandra Biltra. Ele disse que ela era insolente e que muitas vezes ela já tinha o humilhado, degradado e o insultado. Então parecia que finalmente a polícia conseguiu o link que ela tanto queria, né? Dos 2 casos ali de homicídio e também ali da invasão na casa da doutora Chandra, que possivelmente resultaria em um outro homicídio. Mas, como eu falei, ela teve aquela sorte de ter um amigo que demorou para se despedir, que demorou para sair do restaurante. E para a polícia, se o Anthony estava procurando pessoas responsáveis pela demissão dele, essas pessoas seriam o Dr. Hunter, Dr. Brumbeck e a doutora Biltra. E um detalhe muito interessante aqui é que o nome do Anthony Garcia já tinha sido trazido ali nas investigações lá em 2008. Sim, gente, lembra que eu falei para vocês que já lá no começo, né, a polícia tinha a ideia de que pudesse ter alguém envolvido ali com a parte profissional do Dr. Hunter, né? E que eles trouxeram alguns nomes para ele poder dar alguma ideia de quem eles poderiam investigar. E um desses nomes era o Anthony Garcia. Só que na época, o Dr. Hunter, ele disse que a demissão dele foi silenciosa, foi essa palavra que ele falou, que não teve muito problema, né? Assim, não teve muita briga, não teve discussões, não teve nada no momento ali que ele pensasse que o Anthony poderia ser essa pessoa. E daí a polícia não foi mais atrás, né? Ela só ali, digamos, foi na palavra do médico, né? Achando que, se ele acha que não tem problema, então não vamos investigar mais. E isso é muito curioso, porque se a polícia talvez tivesse investigado já naquela época, pelo menos ali o casal, né, Brumbeck, estaria vivo. Mas antes da gente continuar aqui na cronologia da investigação, vocês sabem que eu gosto sempre de parar um pouquinho e a gente entender
quem são as pessoas do caso. E aqui, no caso, o Anthony Garcia. Anthony Garcia era um garoto de classe média, ele gostava de jogar futebol, ele cresceu na Califórnia, em um lar amoroso, que ele sempre foi encorajado a fazer a coisa certa, né? A crescer na vida da maneira correta. A mãe do Anthony, ela veio do México e ela conheceu o pai do Anthony nos Estados Unidos. O pai do Anthony foi para o Vietnã, lutou no Vietnã e depois disso eles conseguiram o que eles chamavam ali de sonho americano, né? Que é conseguir construir uma família, né? Ter algumas coisas ali nos Estados Unidos. E o Anthony, ele era visto ali pela família como o filho, assim, que iria prosperar, sabe? O filho que ia trazer mais coisas para a família. Ele era o filho mais velho, eu não consegui encontrar exatamente quantos irmãos o Anthony tinha, mas na fonte diz que ele era o mais velho, né? Então tinha muitas expectativas ali depositadas no Anthony. E o Anthony, ele é descrito ali desde criança e até conforme ele foi crescendo, né, como uma pessoa saudável, brincalhona. Ele sempre foi um bom aluno e ele era uma pessoa que queria ficar bem ali com quem estava ao redor dele, assim. Ele não teve muitos problemas durante o crescimento. Não temos, assim, muitos e muitos detalhes sobre a infância e adolescência do Anthony, mas ele vai para a faculdade de medicina em Utah e o desejo dele era ser neurocirurgião. Então, em 1999, o Anthony e o pai dele, eles saíram, os dois, assim, colocaram algumas malas no carro e saíram viajando os Estados Unidos, porque eles estavam atrás de lugares para o Anthony fazer a residência dele. E foi algo bem empolgante para o pai do Anthony, foi uma coisa assim, meio que estou indo perseguir o sonho do meu filho e o sonho da família também, né, como eu falei. Então foi um momento importante ali para a família. E a primeira residência do Anthony foi em um hospital no estado de Nova York, mas não foi algo positivo. Porque os professores do Anthony, aqui nessa residência em Nova York, o acusaram de se comportar de uma forma pouco profissional. Como, por exemplo, quando ele gritava com o técnico na radiologia. E o Anthony, ele achava que ele estava tendo, assim, muitos feedbacks negativos, digamos assim, que ele não estava se dando bem nessa residência. Então, nessa primeira residência aqui, né, devido a essa pressão desses comentários que ele estava recebendo dos professores, ele não estava aceitando isso muito bem. Então, ele mesmo pediu o desligamento. Então, depois disso, ele e o pai voltam para casa e foi um momento assim meio frustrante para o Anthony, né? Ele não queria estar passando por isso. E depois disso, depois que isso aconteceu, é dito que ele nunca mais foi o mesmo, assim, que ele sempre parecia cansado, exausto, ele já não era mais aquela pessoa que eu descrevi aqui para vocês, brincalhona, que gostava que as pessoas se sentissem bem. Mas o Anthony, ele não queria desistir, né, do sonho dele, enfim. Então, em julho de 2000, foi quando ele conseguiu a residência na faculdade de Creighton, né, que é essa faculdade que eu tô falando aqui durante o tempo inteiro do caso, né. Só que, de novo, né, não acabou numa coisa positiva, porque foi exatamente aqui o que aconteceu que eu já descrevi aqui para vocês, né, do familiar que fez a denúncia, porque o Anthony fez uma autópsia que não foi ali de uma maneira profissional, deixou o corpo de bruços, deformou o rosto, enfim. Mas depois que ele foi também desligado aqui da faculdade de Creighton, ele volta novamente para a família e a ideia que a família tinha era que o Anthony estava passando por muitas dificuldades. E que ele tinha alguns problemas de enxaquecas muito fortes, que ele tinha depressão e que ele estava tentando superar todos esses problemas para seguir um sonho. O sonho de ser médico, ser neurocirurgião. Para a família, eles não viam exatamente que o Anthony se comportava de uma maneira que não era profissional, que ele cometia erros e que ele não era um profissional bom, simples assim, né? A ideia que ele passava para a família é que as pessoas estavam colocando obstáculos e dificuldades e não entendiam os problemas que ele tinha, mas que mesmo assim ele estava indo atrás do sonho dele. Essa era a imagem que a família tinha do Anthony.
E o Anthony, ele não queria desistir de jeito nenhum, então em 2003 ele conseguiu uma nova residência e foi na Universidade de Illinois. De alguma forma, ele conseguiu obter uma licença médica para exercer a profissão e ele exercia a profissão ali no estado de Illinois. Só que o que acontecia? Em algum momento, sempre alguém ia olhar o histórico do Anthony. E pelo que eu entendi, aí ele perdeu essa licença para exercer a profissão ali no estado de Illinois. E o que aconteceu nos anos seguintes foi que ele percorreu os Estados Unidos inteiro praticamente para tentar conseguir trabalhar. Ele até conseguiu trabalhar, por exemplo, num hospital penitenciário, mas em cada lugar que ele ia, cada estado, cidade que ele chegava para tentar conseguir uma licença médica, os profissionais iam olhar o histórico do Anthony e eles tinham acesso ali àquela carta de demissão da Universidade de Creighton. Ou seja, aonde ele ia, tudo que aconteceu lá na Universidade de Creighton, aquela carta de desligamento assinada pelo Dr. Hunter e o Dr. Brumback, enfim, perseguiam o Anthony como se fosse um fantasma e ele não conseguia trabalho em lugar nenhum. E também sobre a doutora Biltra, né? Que ele também tinha essas divergências. Ela foi a que mais falou sobre ele, sobre o comportamento ali profissional do Anthony, né? Nos documentários que eu assisti. E ela disse que realmente, assim, quando pediram para ela avaliar o comportamento do Anthony, ela não fez questão nenhuma de ser boazinha, porque ela realmente achava que ele era um péssimo profissional. Então, ela disse que chegou no momento que ela até disse para o Dr. Bill Hunter, assim, o que mais você quer que eu diga para você para a gente tirar esse Anthony aqui da residência, assim. Porque ela disse que já tinha dado boas razões, assim, razões suficientes para tirar o Anthony de lá. Ela disse também em uma avaliação que o Anthony tinha um comportamento passivo-agressivo, que ele tinha pouco conhecimento do que estava fazendo e ele também não tinha iniciativa e nem interesse. E ela chegou a dizer também nessas avaliações que ele era uma pessoa ruim, além de ser um aluno ruim. E essa dinâmica aí, dele ir para outros lugares, hospitais, universidades, enfim, tentar uma residência, tentar um emprego e não conseguir por causa daquela carta de desligamento feita na Universidade de Creighton, aconteceu cerca de 7 ou 8 vezes. Ele nunca conseguia. Toda vez aquela carta assinada pelo Hunter e pelo Brumback voltava para assombrar. E o Anthony, ele, como eu falei, ele não desistia, ele não conseguia ver também o que ele estava errando, ele achava que as pessoas simplesmente queriam fazer o mal para ele, né? Então, como ele já estava descolado ali, que as pessoas sempre chegavam aquela carta e ele não ia conseguir, ele já chegava com uma carta que ele mesmo tinha escrito para tentar justificar todas as outras vezes que ele foi desligado, demitido, enfim. E era sempre umas desculpas de que as pessoas faziam coisas e por causa disso ele era demitido. Em outro lugar foi porque ele foi ligar para um outro residente ali dizendo que as férias dele não tinham sido aprovadas e esse residente ficou com raiva dele e por isso armou alguma coisa para ele ser desligado. Em outro lugar era porque eles não aceitavam que ele tinha problemas de enxaqueca e de depressão. Então, ele sempre tentava explicar o porquê tinha acontecido tudo aquilo com ele, assim. Só que as pessoas iam olhar novamente o histórico e dizia lá, não, é um profissional ruim, é um médico que não sabe trabalhar com as pessoas, tem um comportamento profissional ruim, enfim. Então, não tinha muito o que tentar justificar aqui. No caso do Anthony Garcia, ele era apenas um médico terrível. Não tinha desculpas para isso, né? Ninguém estava querendo prejudicar ele de graça. Ele era apenas muito, muito ruim no que fazia. A polícia, ela começou também a descobrir algumas coisas, assim, que ligavam o Anthony mais ainda a esse caso, né? Por exemplo, que em fevereiro de 2008, ou seja, ali pouquíssimo tempo antes do primeiro caso acontecer, ele teve uma licença médica negada na Louisiana, né? E depois disso, cerca de 3 semanas depois dessa data, foi quando aconteceu
o caso ali na casa da família Hunter. Outra coisa que a polícia foi averiguar era sobre aquele carro que tinham falado lá no começo do caso, né? Que tinham visto uma SUV da Honda prata ali pela região da casa da família Hunter. Aí a polícia foi investigar qual era o carro que o Anthony Garcia dirigia aqui no ano de 2008. E pasmem, gente, quando a polícia investigou, foi atrás dessa informação, o carro que o Anthony Garcia dirigia na época era uma SUV da Honda prata. A polícia também pôde, através ali dos registros das antenas, né, de celulares, verificar que o Anthony teve alguns sinais ali do celular dele trocado com as torres aos arredores da casa do casal Brumback no dia do crime, né? Que também a polícia acredita que foi no mesmo dia da invasão da casa da doutora Chandra. Eu até esqueci de comentar isso, é muita coisa. Porque eles acreditam que no mesmo dia que ele tentou invadir a casa da Chandra, foi o dia que ele cometeu o crime na casa dos Brumback. Só que o casal só foi descoberto no dia 14, né? Um dia e pouco depois. Então, teve essa demora para descobrirem os corpos. Mas, devido às investigações, eles acreditam que foi ali pouco tempo depois que ele tentou invadir a casa da doutora Chandra, que ele foi para a casa do Dr. Roger. Eles também conseguiram encontrar uma arma que estava registrada no nome do Anthony. Essa arma foi encontrada alguns quilômetros da casa do Anthony. Provavelmente ele tentou se desfazer dessa arma. Mas eles conseguiram fazer o link da arma com aquele pente encontrado ali na parte da frente da casa do Dr. Roger, né? Eles também conseguiram ver que ele pesquisou no Google o endereço do Dr. Roger para saber exatamente onde era e também fez algumas compras de cartão de crédito ali na região. Outra coisa bem importante é que também eles conseguiram extrair um DNA. E o mais louco, gente, que a única amostra de DNA que eles conseguiram foi justamente na casa da doutora Chandra Biltra, né, que foi a casa que ele não conseguiu fazer o que ele queria. Eles conseguiram o DNA, que correspondia ao DNA do Anthony, na maçaneta da porta. A origem para esses crimes para a polícia já estava bem claro. Tudo vinha ali do departamento de patologia e do centro médico da Universidade de Creighton, onde o Dr. Roger Brumback era o chefe do departamento e o Dr. Bill Hunter era o responsável pela residência. E foi ali que os investigadores acreditam que o Anthony Garcia começou a desenvolver um plano de vingança. Ele tinha muito rancor por esses médicos e ele não desistiria da vingança por ele ter sido demitido. E essa era a teoria dos investigadores. Apesar dos investigadores terem essa certeza aí, né, que o motivo era vingança realmente, a família do Anthony não concordava com isso, principalmente um dos irmãos mais novos dele. Ele chegou a dizer que milhões de pessoas são demitidas e ninguém trama um plano de vingança por causa disso. Só que é aquilo que eu falei. Aparentemente, a família não tinha essa exata noção do que se passava com o Anthony. O que ele passava para a família era completamente diferente. Então, a família não conseguia acreditar que o Anthony era capaz disso. Agora, com todas essas evidências, essas coisas que estavam bem amarradas aqui, né? A polícia precisava o quê? Encontrar o Anthony, né? Porque até o momento ninguém sabe onde ele está. E aí eles descobriram que aqui, né, em 2013, o Anthony, ele já não estava mais morando em Omaha. Na verdade, ele estava em Indiana. E ele tinha sido demitido novamente. E dessa vez aqui ele foi demitido de um hospital, né, que eu já até mencionei aqui, que ele estava trabalhando dentro de uma prisão, né? E ele foi demitido novamente. Só que quando a polícia conseguiu, né, encontrar a casa dele, eles vão até a casa. Primeiro eles viram que não existia nenhum sinal do Anthony na casa. Provavelmente ele já estava fugindo, estava em outro lugar. Mas eles descobriram várias coisas ali dentro da casa. Por exemplo, o que mais chamou a atenção de cara é que quando eles chegaram na casa, tinha uma Ferrari na garagem. Então parecia que o pouco dinheiro ali, né, que ele conseguia nesses períodos pequenos que ele ficava em residência
e eu não consegui informação se de repente ele estava trabalhando numa outra coisa, mas ele usou para comprar essa Ferrari, porque dentro da casa, e a casa em si, não era, digamos assim, equivalente ali com a Ferrari, sabe? A casa estava num estado deplorável. E esse foi o clima que a polícia encontrou na casa, assim, um clima de desordem total. Parecia que o Anthony já estava completamente falido e já estava, assim, meio que sem esperanças de como melhorar a situação. A polícia conseguiu rastrear o celular do Anthony que ele estava usando aqui nesse momento. E através ali de dados das torres, enfim, eles percebem que o Anthony está em movimento. Ele estava com outro carro e ele estava dirigindo meio que em direção à Louisiana. E a preocupação da polícia era que nessa região existiam outros médicos que, digamos assim, o Anthony poderia ter achado que eles estavam prejudicando ele, né? Médicos que de repente também encerraram a residência ou não deram a licença, então eles achavam que ele poderia estar indo para lá para fazer alguma coisa com essas pessoas também. Mas a polícia conseguiu encontrar o Anthony antes que ele fizesse qualquer outra coisa nesse sentido. O carro do Anthony Garcia foi parado e ele estava completamente bêbado. Ele ficou de joelhos no meio da estrada e foi preso. E no carro dele a polícia encontrou um pé de cabra, uma marreta e uma arma. Eles também encontraram algumas coisas relacionadas à medicina, como um estetoscópio, por exemplo. Voltando a falar da casa dele, que a polícia continuava investigando, para a polícia era claro que ele não estava pretendendo voltar mais para aquela casa, né? E dentro da casa eles descobriram vários documentos de várias coisas. Então tinha, assim, uma seção de documentos que eram os documentos, assim, da parte boa da vida do Anthony, né? Então, o diploma da faculdade, a escritura da casa que ele tinha conseguido comprar. E em outro lugar, assim, na parte da pia, tinha um saco e parecia também que esse saco já tinha sido molhado, com vários outros documentos. Tinha documento de plano de saúde, seguro de vida, essas coisas. Tinha também, assim, lista de compras. Eram muitos tipos de papel de vários setores da vida dele. E a impressão que dava é que ele estava tentando molhar e jogar fora esses documentos porque ele queria que ninguém visse, né? Mas por algum motivo ele saiu da casa e deixou tudo lá. E uma das coisas que estava ali mergulhada junto com os documentos era a própria carta de rescisão, né? A tão famosa carta de rescisão assinada pelos médicos Hunter e Brumback. E também tinham ali as avaliações negativas, né, sobre o desempenho do Anthony, que foram escritas pela doutora Chandra Biltra. Bom, depois de tudo isso, em 23 de julho de 2013, Anthony Garcia foi formalmente acusado de 4 acusações de assassinato em primeiro grau. E a família do Anthony, os pais do Anthony, eles gastaram, gente, assim, todas as economias que eles tinham para conseguir uma equipe de defesa para o filho. Porque, como eu falei, eles não acreditavam que o filho tinha feito tudo isso, que ele pensava daquela forma. Eles acreditavam que o filho era injustiçado. Inclusive, a mãe dele fala uma coisa assim que dá até um certo aperto no coração de ouvir ela falar, né? Mas ela diz algo mais ou menos assim, que ela não sabe se tudo isso que aconteceu foi o filho que fez, né? Se ele era capaz de fazer isso, mas que se ele era capaz de fazer tudo isso, essa pessoa era alguém muito diferente do filho que ela conhecia. E, gente, veja, ele foi preso em 2013, né? Mas o julgamento só começou em 26 de setembro de 2016. Se a gente for contar aí, dá 15 anos depois de quando ele foi desligado lá da residência na Universidade de Creighton. Bom, no julgamento, é claro que a promotoria veio com a ideia da vingança, né? Que para eles era muito claro, assim, que tudo que aconteceu depois dele ter se desligado, de terem desligado ele, na verdade, da residência da faculdade lá, Universidade de Creighton, foi quando tudo começou a desandar mais ainda, né? Porque aonde ele ia,
tudo voltava para essa carta de desligamento, né? E ele não conseguia seguir a vida dele, ele não conseguia trabalhar em outros estados, outras cidades, porque tudo voltava para essa carta, né? Então, para a promotoria, estava muito claro que ele queria se vingar das pessoas que o impediam de conseguir uma licença médica. E essas pessoas eram Dr. Bill Hunter, doutora Chandra Biltra e o Dr. Roger Brumback. Ele não conseguiu fazer o que ele queria com o Dr. Bill Hunter, ele fez com o filho, né, que acredita-se também que ele fez pensando em atingir o Dr. Bill. E como a governante estava na casa, ela acabou sendo vítima também. Ele não conseguiu o que ele queria fazer com a doutora Chandra, porque ela não estava em casa, mas posteriormente conseguiu com o Roger Brumback, e a sua esposa também foi vítima porque estava ali naquele momento. Para a defesa, tudo isso era muito circunstancial. Né, eles queriam dizer que o Anthony ele não tinha esse problema com os médicos, assim, ele não tinha esses atritos, né? E, inclusive, porque o Dr. Bill Hunter, na época que ele foi desligado da residência, né, o Anthony, o Dr. Bill Hunter, ele fez uma carta de recomendação. Porque, segundo o próprio Bill, ele fez essa carta porque ele não queria que o Anthony ficasse desempregado, desamparado, né? Que eles queriam tentar, de alguma certa forma, ajudar ele a encontrar um outro emprego e, de repente, ele começar a se interessar mais, a evoluir mais, estudar mais, né? Eles não queriam simplesmente acabar com a vida dele. Então, eles tinham essa carta de recomendação do Dr. Bill Hunter. E a defesa pegou essa carta falando isso. Olha, por que ia ser uma vingança, sendo que o Dr. Bill Hunter até foi gente boa aqui com o Anthony, né? Então não teria motivo para o Anthony ter raiva do Dr. Bill Hunter. Só que essa história não colou muito, não. Porque independente se ele teve essa carta de recomendação ou não, né? Se a intenção do Bill Hunter foi boa ou não, para o Anthony, aquela carta não adiantou de nada, né? Ele continuava tendo as recusas das residências. Então, para ele, não interessava essa carta, não fazia diferença nenhuma. A raiva que ele tinha pelos médicos continuava. Eles também diziam, assim, que o Anthony não era o único ex-residente lá que estava chateado porque foi desligado, existiram outros, né? Existiram outras pessoas que passaram por isso. Eles também tentaram dizer que não é porque ele estava próximo ali à região no mesmo dia que ele fez alguma coisa efetivamente. Várias pessoas estavam circulando pela mesma região e não quer dizer que essas pessoas cometeram os crimes, né? Enfim, a defesa ela ficava jogando nessa da dúvida. Só que aí no julgamento, a acusação trouxe uma testemunha bastante curiosa, e que ela vai aparecer aqui só no julgamento mesmo. Essa testemunha era uma ex-stripper, e o nome dela é Cecília Hoffman. Bom, vamos lá. Na época, a Cecília ela era uma stripper, ela trabalhava em um clube lá aonde o Anthony estava morando por último, que era em Indiana. E o Anthony, ele ia direto nesse clube, e sempre ficava ali mais com os olhos pra Cecília, né? Ele estava meio que apaixonado, vidrado nela. E até comentam isso, né, que ali nesse lugar, nesse clube, era um lugar que ele conseguia se sentir como ele queria se sentir. Porque lá nesse clube todo mundo chamava ele de Dr. Anthony, né? Então era um lugar que ele se sentia um médico, digamos assim. Mas enfim, ele ficava muito em cima da Cecília, e a ideia dele era meio que assim, eu quero namorar com você. Ele estava muito pegajoso assim em cima dela. Só que a Cecília não queria isso. Ela estava ali só para fazer uma dança, né? Fazer o que ela estava sendo paga para fazer, conseguir um dinheiro e ir embora. Ela não queria namorar com o Anthony. E aí ela tentava sair pela tangente, digamos assim, né? Ela tentava falar algumas coisas para ele. E um belo dia ela disse assim: olha, você é muito bonzinho, você é um médico, você cuida das pessoas. Eu não gosto de gente boazinha, eu gosto de bad boy, sabe? Algo assim, ela tava falando. Eu sou uma garota má, então eu gosto de homens que sejam maus também. Ela quis, assim, dispensar ele de uma maneira não tão direta. Só que o Anthony, ele não entendeu tudo isso, né? E aí o que ele fez? Ele disse pra ela que, na verdade, ele não era tão bonzinho quanto ela achava que ele era.
que na verdade ele até já tinha matado algumas pessoas antes e que ele tinha matado uma criança e uma idosa. Sim, o Anthony, ele praticamente confessou os atos da casa lá da família Hunter como uma forma de impressionar a Cecília. E é incrível a gente pensar como ele achou que, contando que ele tirou a vida de 2 pessoas, ele iria impressionar alguém. Bom, é claro que essa declaração da Cecília aqui no julgamento foi descredibilizada pela defesa do Anthony, né? Porque eles falavam que a Cecília, na época, era drogada e pela profissão dela, enfim, eles tentaram diminuir ela para que ela não fosse confiável. Só que para a promotoria era completamente o contrário, porque ali no julgamento, além de terem sido horas e horas que ela ficou lá explicando tudo aquilo, ela não ia ganhar nada com aquilo, né? Ela não tinha nenhum benefício ela ficar lá por horas falando sobre isso, a não ser de dizer a verdade. Então, para a promotoria, a declaração dela tinha muita credibilidade, sim. E não foi só a promotoria que achou isso, porque o júri também achava isso. Depois de mais de 50 testemunhas e 15 dias de depoimento, o júri saiu para deliberar. E demorou apenas 7 horas para o júri considerar Anthony Garcia culpado de todas as acusações, pelos assassinatos de Thomas Hunter, Shirley Sherman em 2008 e Dr. Roger e Mary Brombeck em 2013. Em um dos documentários que eu assisti sobre o caso, fala-se muito sobre algumas pessoas que ficaram muito gratas aos detetives, né? Que nunca desistiram desse caso, que quando viram as conexões, trouxeram o caso de 2008 novamente à tona para resolver. E, inclusive, esses detetives falam no documentário, né, que a motivação para eles sempre foi ali as 4 vítimas, né, mas de início as 2 primeiras, né, que era aquela governanta já de quase 60 anos e o menino, né, o Tom, de 11 anos. Que encontrar, né, as coisinhas ali do Tom quando eles chegaram na casa, que ele tinha acabado de jogar videogame, estava ali comendo e teve esse final horrível, aquilo sempre ficou na cabeça desses detetives. Então é por isso que eles nunca desistiram. E a cidade ali de Omaha, né, eles ficaram muito gratos mesmo ao Derek Moyes e o Scott Warner, né, os 2 investigadores aqui principais, né, os 2 detetives. E depois do julgamento, eles foram em uma sala que tava ali as famílias das vítimas, né, pessoas conhecidas ali, testemunhas, e eles foram ovacionados, né, eles começaram a aplaudir esses 2 detetives. E quando eles contam isso no documentário, eles se emocionam muito, porque eles viram que nesse momento valeu a pena, né, tudo que eles fizeram durante todos esses anos. E, pelo que eu entendi, gente, eu até achei que a informação estava errada. Mas ele teve uma audiência de sentença só em 2018, ou seja, o julgamento aqui foi em 16, né? E a audiência de sentença, pelo que eu vi, foi só em 2018, que aí ele foi condenado à morte. Mas parece que ele não estava muito preocupado com isso, não, porque na audiência o tempo inteiro e quando ele estava recebendo também a sentença, ele estava dormindo, ou pelo menos fingindo que estava dormindo. E assim, gente, nem todo mundo ficou feliz com os detetives, né, com a resolução desse caso. Por quê? Porque algumas pessoas souberam, né, que o nome do Anthony já tinha sido cogitado no começo, lá em 2008. E que porque o Dr. Hunter falou que ele achava que não, que estava tudo ok, a polícia não foi atrás. E as pessoas acreditavam que era a função da polícia ir atrás dessa informação e não só se basear no que o Dr. Hunter achava, né? Então, algumas pessoas ficaram um pouco indignadas com isso e, ao invés disso, eles foram, por exemplo, atrás de 50 pessoas que o Tom estava conversando online, né? Que foi um desperdício ali de tempo de conversar com tantas pessoas e eles não foram conversar com essas pessoas, esses ex-alunos, ex-funcionários, que tinham tido ali mais relação com o médico, né? Então, algumas pessoas não ficaram tão felizes assim, apesar do caso ter sido resolvido, porque se o Anthony tivesse sido investigado já naquela época, pelo menos ali o casal Brombeck estaria vivo. A polícia, ela se defendeu dessas acusações, dizendo que, na época, ela recebia centenas e centenas de dicas e que eles não conseguiam seguir cada uma delas.
Uma coisa que eu acho válido falar aqui também, né, porque várias famílias foram atingidas nesse caso, a família Hunter, a família da Shirley, a família da doutora Biltra também, porque, querendo ou não, ela foi envolvida no meio de tudo isso, e a família Brumbeck. Mas até no documentário fala que outra família muito atingida foi a família do Anthony, né? Porque, como eu disse aqui, e também me passou isso pesquisando sobre esse caso, a família realmente é uma família muito boa, assim, de coração. Ela criou Anthony muito bem, ela acreditava que ele teria um futuro brilhante, e eles realmente acreditavam que o filho estava tendo apenas algumas dificuldades, sabe? Ele não abria, óbvio, tudo que acontecia para os pais não tinham noção muito de como era o ambiente de trabalho do filho, como eram essas residências, aonde ele passava, né? Então a família sempre achava que eram as dificuldades normais de se tornar um médico, sabe? E aí saber que o filho fez tudo isso, né, tramou tudo isso, foi muito difícil para eles. Tanto que eles não conseguiam acreditar, porque, como eu falei, a mãe achava que o filho que ela conheceu não era o mesmo que estava sendo julgado, né? Isso é muito triste. Nenhuma mãe, pelo menos assim, as mães de verdade, né, os pais de verdade, eles vão criar um filho para cometer crime, né? Então deve ser uma situação muito difícil de você assimilar, né, que essa pessoa que você criou tá fazendo tudo isso. Esse caso também é cheio de detalhezinhos, né? Porque, inclusive, eu até vi algumas pessoas comentando sobre a questão da investigação, né? Às vezes é um detalhe que você não investigou que pode mudar toda uma investigação. Ou aqui no caso da doutora Chandra Biltra, né? O detalhe ali dela ter demorado um pouco para sair desse restaurante por causa do amigo salvou a vida dela, né? Foi uma questão de minutos. Ela até fala num documentário, ela falou assim: se eu tivesse saído do restaurante e ido para casa direto, não tivesse demorado para me despedir e tal, eu teria perdido a vida também. E para finalizar esse caso, vem a parte que eu me emocionei muito, assim, quando eu estava assistindo um dos documentários, porque eu assisti acho que uns 3 documentários, mas 2 não falavam disso, e o último falava, e quando eu vi, assim, já na hora eu já me emocionei. É porque na parte da frente ali, né, do centro médico da Universidade de Creighton, eles fizeram um memorial, né, e esse memorial tem uma estátua do Tom Hunter. Ele tá meio que como se estivesse jogando algum tipo de comida, assim, para uns pássaros, né? E você vê que ele tá com uma expressão feliz, com uma expressão de uma criança que está ali brincando. E é como as pessoas querem que o Tom seja lembrado, né? Principalmente os pais. Como essa criança de 11 anos que gostava de brincar e de viver a vida ali de uma maneira leve. E esse memorial tá na frente, né, do centro médico lá da Universidade de Creighton. A vida desse menino que foi tirada assim tão abruptamente no momento, como eu citei, de lazer dele, do que ele mais gostava de fazer. 1 minuto depois ele não existia mais, né? Então eu achei uma homenagem muito, muito bonita. Me emocionei muito quando eu vi, né? Vocês sabem, quando tem coisa de criança, enfim, eu sempre fico muito emocionada e acho que é uma homenagem bem justa. De novo, né? Vou repetir, é como ele deve ser lembrado, dessa forma. E voltando ao que eu falei lá no início para finalizar esse vídeo, gente, esse caso é muito pra gente pensar que às vezes a gente acha que o mundo tá conspirando contra a gente, tudo está contra nós e a gente não consegue olhar para si e ver o que a gente tá fazendo errado, quais foram os erros, quais são as minhas limitações, o que eu preciso estudar mais, o que eu preciso mudar aqui e ali. E existem pessoas que não têm essa percepção realmente, elas sempre vão achar que tem alguém prejudicando, que a culpa é do outro, sempre, sempre do outro. E existem essas pessoas que pensam dessa forma e chegam nesse nível, né, que foi aqui o Anthony Garcia, de tirar a vida de outra pessoa por causa disso, como uma espécie de uma vingança. Bom, eu nem tenho muito mais o que falar sobre o Anthony, né, só que ele é uma pessoa extremamente egoísta, de achar que tudo gira em torno dele, até inclusive de todas essas pessoas estarem querendo prejudicá-lo. E também o egoísmo de achar que ele tem o poder de tirar a vida de outras pessoas, né? E de novo, eu já falei isso em vários vídeos, né? Eu espero que ele tenha os piores dias da vida dele
até o último dia da vida dele. E é isso pro caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui se vocês já conheciam esse caso. Eu realmente não conhecia e não vi muitas coisas aqui na internet, assim, contando o caso completo. Tem bastante matérias, imagens de julgamento e tudo mais, que dá para vocês procurarem mais depois, tá bom? Vamos agradecer os nossos membros queridos, esses nomes que estão aqui na tela para vocês. Muito obrigado pelo apoio aqui ao canal. Se vocês quiserem fazer parte dos membros, tem um link aqui na descrição. Só clicar lá. E, gente, eu preciso contar aqui para vocês que estão aqui até o finalzinho do vídeo comigo. Eu preciso muito, muito do apoio aqui de vocês para o crescimento do canal. A gente quer chegar nos 100 mil, queremos chegar nos 100 mil, mas mais importante do que números de inscritos, eu prefiro que as pessoas que estejam inscritas assistam os meus vídeos. E o que acontece é que às vezes as pessoas não recebem os meus vídeos, elas escrevem para mim dizendo, você não vai postar vídeos? Eu falo, gente, acabei de postar. A pessoa não vê, então eu preciso que vocês olhem as notificações, tá? Se eu não me engano, só 20% dos meus inscritos ativaram as notificações, gente. Então, vamos lá, confere se a notificação está ativada, ativa aí para você receber. Isso é muito importante para o YouTube entender que vocês querem ver meus vídeos, tá? Então, eu não quero ter um monte de inscritos, sendo que ninguém assiste os meus vídeos. Eu prefiro ter menos inscritos e todos assistam os meus vídeos. Essa é a ideia aqui que eu queria passar para vocês. Conto com a ajuda de vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Obrigada por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Amo vocês, gente. Muito obrigado por tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!